Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com a nossa mensagem matutina. Hoje, dia 13 de julho. Seja bem-vindo, você que está saindo para o seu trabalho, você que está nos assistindo através dos grupos. Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente dia, guardado, protegido pelas suas mãos poderosas. Amém, queridos? Quero fazer uma oração por você. Hoje nós teremos o nosso pastor José dos Santos Ferreira com aquela mensagem, de incentivo para nós, ao lado do seu filho, pastor Rogério, e sua família, que sempre o acompanha, nesse trabalho de disseminação do Evangelho, Ele é um pregador da palavra aos 93 anos, 92, 93. Ele está fazendo o trabalho que Deus o enviou e o capacitou para fazer. Bem, vamos orar. Depois eu quero deixar apenas um versículo para a sua meditação e já vamos estar ouvindo o nosso pastor José dos Santos Ferreira. Amém, queridos? Pai Celeste, entramos na tua presença em nome do Senhor Jesus. Queremos nesse momento estar orando pelo nosso caderno de oração, mas colocando nas tuas mãos o teu servo, pastor Afonso, sua esposa, irmã Zileia, que estará fazendo um exame, porque ele foi acometido pelo Covid-19, Pai. E a tua serva vai fazer um exame para ver como está. Quero entregar nas tuas mãos que o teu poder os guarde, os livre, que o teu filho saia logo desse quadro, Pai, porque ele tem uma missão gloriosa que é a pregação da tua palavra. Pai Santo, abençoe ele, o pastor Ezequiel Marques também, toda essa família, ó Deus, que se dedica à tua obra. Agora, Pai, ser conosco, também o teu servo, o pastor José dos Santos Ferreira, que estará trazendo a tua palavra para os nossos corações. Nós oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero deixar para a sua reflexão, enquanto esperamos o nosso pastor José trazendo a palavra, o capítulo 12 de Romanos, no versículo 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Esse é o conselho de Paulo à igreja de Roma, Alegrai-vos na esperança. Esperança é aquilo que enche os nossos corações de regozijo, de alegria, Porque estamos esperando algo que vai nos atender e nos ajudar, E, como sempre passamos e enfrentamos tribulações, então vamos estar atentos a isso, E sempre sabendo que nós temos como vencer a tribulação. Então vem o conselho: perseverai na oração. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Com a palavra, pastor José dos Santos Ferreira. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, pastor Ferreira com a palavra, não é isso? E nós vamos agora, E ele vai fazer uso agora da palavra. Amém? Amados, nós vamos falar agora, pregar sobre alegria. Sobre alegria. E espero que cada crente, cada ouvinte, esteja agora preparados para alegrar-se no Senhor. Amém? Então nós vamos agora pregar, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no capítulo 15 do livro de Lucas, versículos de 4 a 7, que diz o seguinte. Lucas, capítulo 15, versículo de 4 a 7,
que diz o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Amados, nós estamos falando sobre alegria. O que é que a salvação, o que é que a pregação traz de alegria para este mundo e para o céu? Olhem, alegria primeiro naquele que é alcançado pela misericórdia de Deus. Aquele que estava perdido e foi achado. Sobre ele, alegria da salvação, alegria de ter deixado o seu fardo de pecado ao pé da cruz e agora ser um salvo, um servo de Deus, cidadão dos céus, aquele que até há pouco tempo era perdido, estava no pecado, estava morto para Deus, agora ele passou da morte para a vida pelo sacrifício eterno de Jesus. Então a alegria para esta pessoa pecadora que estava sem esperança e sem Deus, e de repente torna-se servo de Deus, não somente servo, mas amigo, não somente servo e amigo, mas filho por adoção. E muitas vezes até um sacerdote de Deus, um pastor para apacentar o rebanho de Deus, aquele que outrora era perdido. Então haverá alegria no coração dessa pessoa. Eu me lembro de mim mesmo, quando eu era aquela 100ª ovelha que estava perdida. E fui achado pelo Senhor Jesus. E eu me lembro da alegria que invadiu a minha alma, porque criei, porque aceitei, e porque o meu fardo de pecado e de desgraças ficaram ao pé da cruz do meu Senhor. Pois bem, alegria para aquele que é salvo. Alegria do obreiro, aquele que teve a alegria de pregar e ver o pecador aceitar Jesus. Teve a alegria de pregar a palavra, às vezes andando pelos montes, se sacrificando, se ferindo, mas pregando a palavra, e de repente alguém aceita Jesus. Esse obreiro, ele fica alegre. Eu digo isto por experiência própria, meus amados. O obreiro se alegra também quando ele prega e ele vê o resultado dessa pregação. E ele glorifica a Deus por essa pregação. E ele glorifica a Jesus por essa pregação, que fez com que um pecador saísse do caminho do inferno, saísse da porta do inferno e entrasse pela porta celestial, que é Jesus de Nazaré.
Pois bem, amados, é alegria que a palavra de Deus inspira para este mundo perdido que aí está. O que foi alcançado pela mensagem se alegra por ser salvo. Aquele que levou a mensagem se alegra pelo resultado do seu trabalho. E a alegria da igreja que mandou esse homem para o campo, que ficou orando, que sustenta, que ajuda, que emprega esforço, oração e súplicas por esse missionário que saiu por aí afora, às vezes sozinho, às vezes até desprezando um bom emprego, às vezes até abrindo a mão de uma bênção, de favores desse mundo, de riquezas, de glórias, e sai pelo mundo pregando. Eu estava lendo um livro que dizia o seguinte: se Deus chamar um rei para o seu trabalho, e esse rei tiver de deixar a sua coroa, tiver de deixar o seu reinado, e for trabalhar para Deus em uma tribo das mais atrasadas da África ou de qualquer outro lugar, esse homem foi promovido. Esse homem foi promovido. Ele está agora ocupando um lugar muito melhor do que o império onde ele reinava. Porque agora ele está trabalhando, fazendo um trabalho para a eternidade. E enquanto ele era rei, ele só era grande enquanto estava reinando. Mas agora, aquele que é chamado por Deus e que segue a Deus e vai pregar, por pobre que ele seja, ele é mais rico do que o homem mais rico deste mundo, porque não adianta nada o homem ser cheio do dinheiro e depois morrer e ir para o inferno, e esse dinheiro fica aí para causar contenda, para causar briga, e ele que lutou tanto pelo dinheiro, além de não usufruir o dinheiro, ainda está no inferno. Então, meus amados, trabalhar para Deus é maravilhoso, é muito maravilhoso, é melhor do que qualquer coisa deste mundo, é melhor do que qualquer coisa desse mundo. Então, a igreja que obedece a Deus, que manda para o campo um missionário, alguém para pregar, que sustenta, que ora, que chora, que ama, essa igreja, ela se alegra com o trabalho que está sendo feito, porque ela está obedecendo a voz do seu Salvador. A centésima ovelha, irmãos, todos os salvos já foram essa centésima ovelha. Todos nós já fomos essa centésima ovelha que o pastor saiu procurando pelo campo até achá-la e trazê-la para o regaço de Deus. Qualquer salvo deste mundo foi já a centésima ovelha. Pois bem, alegria também para aqueles que, não podendo ir, contribuem para que alguém vá, ajuda, sofre muitas vezes na sua casa por não poder ir, mas o nosso Deus recompensa isso, dando-lhe condições de ajuda, de oferta, de enviar alguém, de orar, de sofrer, de chorar pelos perdidos. Enquanto aquele missionário por quem oramos está trabalhando no campo. Ora, então essa criatura, essa ovelha que não pôde sair de casa para ir pregar, ela está alegre também porque está contribuindo. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, Deus nos faz missionários dentro de nossa própria casa.
Eu tenho pregado, eu tenho dito para muita gente que a dor maior que pode ter um coração de crente é saber que gerou um filho para o inferno. Oh, meus amados, pensemos nisso. Então, alegremos-nos em chorar, em sofrer por aqueles nossos familiares que não são crentes ainda, que ainda não aceitaram Jesus. Às vezes nós não amamos o suficiente. Às vezes não choramos o suficiente. Às vezes não oramos como devia. Pensemos um pouco nisso. Olha a agonia do inferno. O que é que a Escritura nos ensina a respeito do sofrimento eterno? Pessoas humanas, criadas em imagem e semelhança de Deus, caindo no inferno para sofrer eternamente um sofrimento que nenhum homem será capaz de calcular. Pense nisto. Pense no seu filho, na sua filha. Pense no seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. Ele vai para o inferno. Peça a Deus a alegria de contribuir para a salvação dele. Chore agora para se alegrar depois. Chore pelos seus filhos agora para se alegrar na eternidade com eles. Quando em volta do trono branco o Senhor nos chamar, podermos ver nossa companheira, esposa, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos netos, ali em volta de nós também, trajando vestidos brancos na presença do Senhor. Que alegria haverá, que alegria teremos na eternidade, ao ver os nossos filhos ali. Como não compreendemos bem a agonia do inferno, às vezes não ligamos muito para nossos filhos e gostamos de dizer: eu tenho falado, eu falei, ele não aceita porque não quer. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Temos que buscar com lágrimas. Temos que buscar com pranto. Temos que buscar com agonia, com oração, até que o Senhor diga: amém. Teu filho vai ser salvo. A igreja, a minha igreja, vai alcançá-lo. A minha igreja vai encontrá-lo. A minha igreja vai cuidar dele. Se nós realmente buscarmos o Senhor com essa intensidade, com esse espírito, Deus vai nos abençoar. Irmãos, pensemos. Às vezes, vivendo nesse mundo, nós não temos muito tempo para pensar na eternidade. Às vezes, passam oportunidades que nós não percebemos. E às vezes, quando falamos do inferno, muita gente tola diz: o inferno é aqui mesmo. Quem dera! Se o inferno fosse aqui mesmo, eu preferia ficar nele. Não, irmãos. É doloroso. É lago de fogo e de agonia. Não é aqui mesmo, não. Aqui é onde nós nos preparamos para o inferno ou para o céu. É aqui onde nós decidimos a nossa sorte. Por que é que eu digo nós decidimos? Porque o Senhor diz que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, se você não quer ser lançado fora, vá a Jesus agora, nesse instante. Agarre-se com Ele. Ele quer salvar você. Para o nosso Deus não tem pecado grande demais, nem quantidade de pecado que a graça não suplante. Onde abundou o pecado,
superabundou a graça, diz a palavra de Deus. Então você pode ser um salvo agora, qualquer que seja o seu pecado. Basta que você reconheça que é pecador. Se arrependa do seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus e abandone e aceite a oferta de Deus para você, que é a salvação em Cristo Jesus, que Ele quer dar a você. Faça isso e certamente você será muito abençoado. Pois bem, e a igreja se alegrará, o salvo se alegrará, o obreiro que pregou se alegrará, a igreja se alegrará, aquele que ajudou, que contribuiu, que orou, se alegrará também. E agora, irmãos, haverá um estrondo de alegria no céu. Haverá um estrondo de alegria. A Escritura diz que o céu se alegra. Eu imagino o meu Salvador. Eu imagino a alegria do meu Salvador recebendo esse pecador que ele salvou, que a igreja alcançou e que ele agora entra na família divina, entra na família de Deus aqui na terra e se assenta com o nosso Salvador nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vale a pena aceitar Jesus agora. É um estrondo de alegria que há nos céus. Diz a Escritura que o céu se alegra e que os anjos se alegram também por um pecador que se arrepende. Olha que maravilha! Olha que beleza! Olha que glória! Irmãos, amados, se nós aqui na terra temos condições, Deus nos dá condições de provocarmos um estrondo de alegria na eternidade, vamos procurar fazer isso. Vamos lutar por isso. Vamos correr atrás disso antes que o tempo se esgote. Eu quero sempre ver o céu alegre com aquilo que prego neste mundo, porque sei que o nosso Deus, que é bom, encaminhará essas mensagens na direção de algum coração necessitado, de algum coração que esteja em sofrimento, de um coração que careça de receber Jesus. Nosso Deus vai fazer isso. Nosso Deus fará isso, porque Ele disse: olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. E o Senhor Jesus garantiu: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e todo aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Então vale a pena ir a Jesus, porque sabemos que nele estamos seguros para toda a eternidade. E vamos morar com o nosso bendito Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Consolador, a Trindade bendita que habita as alturas celestiais. E não somente que habita lá. É maravilhoso pensar, irmãos, saber que essa Trindade bendita habita no coração do homem, que o homem é morada de Deus em espírito, que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo, e que o Senhor Jesus prometeu que aquele que cresce nele, ele viria com o Pai e faria morada nessa pessoa. Oh, que maravilha! Olhamos para nós, somos como uma poeira, um grão de areia, uma gota d'água. Nada mais do que isso. Mas quando nos lembramos que esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, imutável, eternamente Deus poderoso, habita em nós, nós temos que ficar até calados. Nós devíamos era
nos ajoelhar. A nossa alma ficar ajoelhada beijando os pés desse Salvador maravilhoso, que deixou a sua glória, que deixou o esplendor da sua glória, a companhia do Pai, do Eterno, e desceu até nós. E não é de ontem isso, não é de agora. Ontem foi a manifestação dele em forma humana, na humanidade, quando assumiu a nossa humanidade. Mas a Escritura nos diz que muito antes do mundo ele já nos amou. Muito antes que existisse o mundo, ele já nos conhecia. Conhecia nossa família, conhecia nossos pecados, nossos fracassos, nossa luta. Ele já conhecia antes que existisse o mundo. E mesmo sabendo que nós não valíamos nada, ofereceu-se, entregou-se, abandonou a sua glória para morrer por nós, pregado numa cruz, feito homem, assumiu a nossa humanidade, assumiu as nossas desgraças, morreu pregado à nossa cruz, sufocado pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Amados, vale a pena crer em Jesus. Vale a pena produzirmos no céu esse estrondo de alegria celeste. Interessante. Para nós, uma pessoa não é nada. É apenas um semelhante a nós. Mas quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra de Deus e vemos que no céu há alegria, gente, vamos pensar nisso. Alegria no céu. Alegria no céu. A gente aqui na terra pode produzir alegria no céu. Nós aqui na terra, apesar da nossa fraqueza, podemos produzir alegria no céu, pregando a palavra de Deus e vendo um pecador se arrepender. Alegria nos céus. É uma coisa estranha. É uma coisa difícil para o homem entender que ele, com toda a sua limitação, seja capaz de fazer o céu se alegrar. O homem, com toda a sua limitação, seja capaz de causar um estrondo de alegria entre os anjos de Deus na sua glória. Seja capaz de alegrar o nosso amado Jesus, que deu a sua vida por nós naquela cruz. Seja capaz de alegrar o coração de Deus, que nos deu seu Filho para nos salvar. Alegria por um pecador que se arrepende. E interessante é que esse pecador, ele se arrepende ouvindo a palavra de outro pecador que era igual a ele e já se arrependeu. É maravilhoso a gente ver isso, que o homem pode levar os homens à salvação, ao conhecimento de Deus, pregando a palavra de Deus, levando o recado de Deus ao coração, levando a mensagem de Deus ao coração do perdido. O homem que outrora era perdido também é capaz de causar um estrondo de alegria no reino celeste, levando um pecador a reconhecer Cristo e aceitá-lo como Salvador. Meu amigo, pense nisso. Eu não estou acrescentando nada à palavra de Deus, não. Não estou nem dizendo tudo o que ela diz. Quem sou eu? Mas eu estou dizendo para você aquilo que eu posso dizer. Aquilo que, como homem salvo,
aquele que, como sacerdote de Deus, como pastor do rebanho de Deus, aquilo que, como um que outrora foi perdido igual a você, eu posso dizer que Deus quer salvar você como me salvou, como me amou, Ele ama você. Seja quem for você, não quero saber os seus pecados, não quero saber as suas ocupações, não quero saber seus problemas. Eu quero saber se você quer aceitar a Jesus agora como seu Salvador, para que amanhã estejamos todos em volta do trono branco, glorificando o Senhor. Olhe, o inferno é uma realidade. O céu é uma realidade. E o homem, ele decide o que é que ele quer. A palavra de Deus nos fala do tormento eterno do inferno. A palavra de Deus nos fala da alegria eterna, da vida eterna com Deus. E a palavra de Deus nos coloca nessa condição de escolher. Você pode escolher agora ir para o inferno ou ir para o céu. Você pode escolher, mesmo você pecador com todos os seus pecados, você pode escolher agora. Se você quiser ir para o céu, jogue fora seus pecados, confesse a Deus que você é um pecador que quer ir para o céu, aceite a Jesus como seu Salvador e nós estaremos lá glorificando o nosso eterno e glorioso Deus. Estaremos lá bendizendo o Cordeiro que nos redimiu, que lavou nossa sujeira com o seu sangue. Nós éramos pretos como carvão, vermelhos como carmesim. O sangue do Senhor Jesus nos tornou alvos como a neve, nos diz a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Santifique-se nela, meu irmão. Creia nela. Deixe fora qualquer coisa que não concorde com a palavra de Deus. Se firme nela e vamos para o céu. E você, meu querido ouvinte, abra seus olhos também. Vamos morar com Jesus. Vamos morar na glória. Vamos cantar os louvores de Deus na eternidade. O Senhor me deu um hino quando eu pregava lá na cidade de Apucarana, no Paraná. Eu vou tentar cantar só a primeira estrofe do hino. Se eu conseguir, bem, se não conseguir, os irmãos me perdoem. Diz assim: 99 ovelhas no aprisco já estão, mas uma ao seu chamar não respondeu. Irei, diz o pastor, buscá-la com amor, essa pobre ovelha que o Pai me deu. Viu muitas vezes passar junto a mim, trazendo a compaixão no seu olhar. Cansado, ansioso, os pés sangrando, mas sempre sua ovelha a procurar. Foi longa a caminhada por montes e valados, em busca dessa ovelha que se perdeu. De tanto ouvir a voz, compreendi, enfim, que a ovelha perdida era eu. De novo ele passando, sempre a chamar, a tal que do curral se desgarrou. Não cessa de buscar, até vir a encontrar,
essa amada ovelha que ele amou. Ai, meu Deus, louvado seja o Senhor. Viu muitas vezes passar junto a mim, trazendo a compaixão no seu olhar. Cansado, ansioso, os pés sangrando, mas sempre sua ovelha a procurar. Foi longa a caminhada por montes e valados, em busca da ovelha que se perdeu. De tanto ouvir-lhe a voz, compreendi, enfim, que a ovelha perdida era eu. Amém? Amém. Eu espero que você descubra, meu querido ouvinte, que você é essa ovelha perdida e que Jesus quer salvar você esta noite.